Meus queridos, beleza? Resolução da lista de eletrólise em série, beleza? O ideal é você resolver a lista e depois comparar com a minha resolução. Tá, joia? Pessoal, então sem perder tempo, já vamos ao exercício de número 1. Ele fala assim, ó. Uma corrente elétrica de intensidade constante circula por duas cubas eletrolíticas contendo solução de cloreto cuproso em uma e cloreto cúprico na outra. Após um certo tempo, interrompe-se a corrente. Justifique em qual das duas cubas foi obtida a maior massa de cobre metálico. Gente, ele não citou, mas obviamente nós temos aí duas cubas em série, tá? Seguinte, ó, o cobre, você lembra, ele pode ter NOx mais 1, certo? Ele pode ter NOx mais 2. Quando ele fala oso cuproso, é o cobre com NOx menor, mais 1. E quando ele fala cúprico, é o cobre com NOx maior. Então é o seguinte, ó, em uma cuba, nós temos o cloreto cuproso. Nesse caso, o cobre tem NOx mais 1, então a formulinha vai ser CuC. E na outra, nós temos o cloro, certo? E o cobre com NOx mais 2. Então a formulinha vai ser CuCl2, beleza? Então a esquerda é o cuproso, né? Cobre mais 1. E na direita o cúprico, cobre mais 2. A corrente é a mesma nos dois, porque eles estão em série, beleza? Seguinte, no primeiro, a carga do cobre é mais 1, pessoal. Cuproso, certo? O cobre tem NOx mais 1. Então eu vou precisar de 1 mol de elétrons para fazer essa descarga, tá? Então, a proporção é assim, ó, 1 mol de Cu+, mais 1 mol de elétrons, produzindo 1 mol de Cu, tá certo? Lá no cúprico, o cobre tem NOx mais 2, também em solução aquosa, só que agora eu vou precisar de 2 mols de elétrons, certinho? Para descarregar esse cátion. Então, a proporção agora é de 1 para 2 para 1, certinho? Então é o seguinte, ó, na primeira cuba eu tenho 1 mol de elétrons, certo? Produzindo 1 mol de Cu. Eu vou fazer o seguinte, como ele está falando onde vai ter maior massa, eu vou passar para a massa esse mol de Cu aqui. Então vai ficar assim, ó, aqui eu vou deixar mol mesmo. Gente, só um detalhezinho, as cubas estão em série, então a carga que passa em uma passa na outra, o número de faradays que passa em uma passa na outra, o número de mols de elétrons que passa em uma passa na outra. Você pode trabalhar com carga, com faraday, com mol de elétrons. É a mesma, né? Vai dar o mesmo resultado. Só lembrar o que passa em uma, passa na outra. Então eu vou deixar mols de elétrons mesmo. E a massa aqui, eu vou colocar 63,4 gramas. Ele forneceu para nós aqui a massa atômica. Você está lembrando, né? Ó, se o Cu tem uma massa atômica igual, pessoal, a 63,4 unidades, ele vai ter uma massa molar 63,4 gramas por mol. Então, cada mol de Cu, uma massa de 63,4, certo? Agora é o seguinte, ó, eu vou supor que na primeira cuba passaram N mols de elétrons. Isso daqui vai depositar uma massa que eu vou chamar, pessoal, de M1. É a massa de cobre depositado na primeira cuba. Esse M1 aqui, galera, ele vai ser igual, ó, vou isolar esse M1 aqui. Ele vai ser 63,4 vezes esse N mols de elétrons, né? Dividido por 1, que não precisa escrever. Então, essa daqui, essa daqui é a massa que eu obtenho de cobre na primeira cuba. Tá aqui. Sem problemas? Meus queridos, agora é o seguinte, ó. Agora, a gente tem aqui
a segunda cuba. Então, mesmo esqueminha. Eu tenho 2 mols de elétrons produzindo 1 mol de cobre. Então, eu vou fazer essa relação. Ó, 2 mols de elétrons na segunda cuba depositam 1 mol de Cu. Legal? Aqui eu vou deixar mols de elétrons mesmo, né? E aqui eu vou passar para a massa 1 mol de cobre, 63,4 gramas. Agora é o seguinte, meus queridos, ó, o número de mols de elétrons que passou na primeira cuba também vai passar na segunda cuba, porque elas estão em série. Então, para N mols de elétrons, eu vou ter uma massa que eu vou chamar de M2. Certinho? Pessoal, esse M2 aqui, você vai multiplicar cruzado de novo, né? Certo? Vai isolar esse M2 aí. Vai ser 63,4 vezes o número de mols de elétrons, pessoal, agora dividido por 2, certo? Vamos fazer até essa continha aqui, ó. Esse M2, 63,4 dividido por 2, pessoal, dá 31,7. Beleza? Vezes o número de mols de elétrons. Certinho? Então é o seguinte, ó. Na primeira cuba, pessoal, ó, na primeira cuba, a massa produzida foi 63,4 vezes o número de mols de elétrons. E na segunda, 31,7 vezes o número de mols de elétrons. O número de mols de elétrons na primeira é igual ao número de mols de elétrons na segunda. Então, o que eu concluo? Lá onde tinha o cloreto cuproso, a massa de cobre produzido vai ser maior. Tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, na cuba com cloreto cuproso, certo? Ou seja, na primeira cuba, cuproso, foi obtida uma ou maior massa de cobre metálico. Tá certo? Aqui, ó, na primeira, a massa de cobre metálico produzida foi 63,4 vezes o número de mols de elétrons. E na segunda, apenas 31,7 vezes o número de mols de elétrons. Esse foi o exercício de número 1, pessoal. Agora, exercício de número 2. Ó, 2 cubas eletrolíticas têm seus eletrodos ligados em série. A massa, o número de mols de elétrons que passa em uma é igual ao número de mols de elétrons que passa na outra. O número de farads que passa em uma é igual ao número de farads que passa na outra. A carga que passa em uma é igual à carga que passa na outra. A primeira cuba contém uma solução aquosa diluída de cloreto de sódio, pessoal, NaCl. Certinho? Ó, tem até um espaço aqui para resolver. Se não couber aqui, eu vou para lá. Certinho? E a segunda, uma solução aquosa de nitrato de crômio. Certo? Ele está dando a formulinha aqui, ó. CrNO3, pessoal, 3. Então a primeira tem sal de cozinha e a segunda tem o nitrato de cromo aí. Beleza? Ambas as cubas possuem eletrodos apropriados para que ao fechar o circuito elétrico haja eletrólise da água na primeira, né? Certo? É isso? Eletrólise da água na primeira cuba e depósito de 2,6 gramas de cromo na segunda. Então, na segunda, houve um depósito de 2,6 gramas de cromo metálico. Legal? Ele quer saber quantos faradays participaram, né, dessa reação de óxido-redução. Gente, então, como o dado que ele passou aqui, ó, a massa foi do cromo, eu vou praticamente trabalhar só com a primeira solução. Beleza? Detalhe é o seguinte, na primeira solução, nitrato de cromo 3, a reação
de descarga do cromo vai ser assim, ó, Cr3+, aquoso, né, porque ele fala que é a solução aquosa, vai receber 3 mols de elétrons. Gente, por que 3 mols de elétrons, hein? Porque a carguinha é 3+. E aí vai produzir o cromo, né, no estado sólido. A proporção é 1 mol de Cr3+, para 3 mols de elétrons, produzindo 1 mol de Cr. Gente, é sempre a mesma coisa, ok? Você vai relacionar elétrons aqui com elétrons, né, com a massa, normalmente, do metal produzido. Qual que é a proporção? Ó, 3 mols de elétrons, certo? Olha o coeficiente 3 aqui, ó. Vai produzir 1 mol de cromo metálico. De boa, de boa? Pessoal, seguinte, ó, ele está falando aqui que produziu uma massa, tá vendo? Certo? E ele quer quantos faradays? Então eu vou fazer o seguinte, esses mols de elétrons aqui, eu vou fazer virar faraday. E aquele 1 mol de cromo eu vou fazer aparecer massa. Você lembra? 1 mol de elétrons, pessoal, corresponde a 1 faraday. Então, onde aqui tem 3 mols de elétrons, eu vou colocar 3 faradays. Cada mol de elétrons corresponde a 1 faraday. E aqui eu vou trabalhar com massa, vou passar para massa. Ele deu para nós aqui, ó, que o cromo ele tem uma massa igual a 52 gramas por mol. Olha lá, ó. Certo? Na verdade é massa molar que ele deu, né? 52 gramas por mol. De boa? Só que ele falou que a massa de cromo depositada é 2,6 gramas. Então a gente vai obter, né, aqui X faradays. Esse X aqui, pessoal, ó, ele é igual a 3, né, multiplicando cruzado, vezes 2,6 dividido por 52. Gente, eu já fiz essa continha para ir mais rápido, né? Exercício de número 2, isso vai dar 0,15 Faraday. Essa é a resposta do exercício 2. Se você der uma olhadinha, isso está na letra C para esse exercício de número 2. Tá certo? 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday, ou seja, 96.500 coulombs. Gente, agora exercício de número 3, ele diz assim, ó, numa pequena empresa que reveste acessórios por deposição eletroquímica, foram montadas 2 cubas ligadas em série. Tudo que passa em uma, passa na outra. A carga que passa em uma, passa na outra. Com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica. Na primeira cuba, efetuou-se a deposição de níquel e na segunda, prata, tendo ocorrido as seguintes semi-reações. Gente, eu escrevi as semi-reações de novo aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Na primeira cuba, houve descarga do Ni2+, e na segunda houve descarga do Ag+. Aí ele fala assim, ó, sabendo-se que no cátodo da primeira cuba foram depositados 12,02 gramas de níquel metálico. Ele quer saber, pessoal, a massa, ok? Que teve de depósito na segunda cuba. Tudo bem? A massa de prata na segunda cuba. Então, vamos lá. Seguinte, ó. Primeira cuba. A gente teve a descarga, pessoal, do Ni2+. Então, eu vou escrever aqui, ó. Tá lá, mas eu vou escrever de novo. Ni2+ aquoso mais 2 elétrons, exatamente a equação que ele deu para nós ali. Só que eu quis escrever novamente. Dando o Ni sólido, a proporção é de 1, pessoal, para 2 mols de elétrons, produzindo 1 mol de níquel. Ó, é sempre a mesma coisa. Você vai relacionar o mol de elétrons com o mol do metal produzido. Nesse caso aqui, ó, 2 mols de elétrons, certo? Produzem 1 mol de níquel. Galera, se as cubas estão em série,
A carga que passa em uma passa na outra. O número de farads que passa em uma passa na outra. O número de mols de elétrons que passa em uma passa na outra. Então você pode trabalhar com o que você quiser. Carga, Faraday ou mol de elétrons. Certo? Como aqui já tem mol de elétrons, eu vou trabalhar com mol de elétrons, ok? Então eu vou deixar aqui mols de elétrons mesmo, ó. Não vou mudar essa unidade. Eu repito 2 mols de elétrons. No lugar do mol de níquel, eu vou colocar a massa correspondente. Ele está falando que é 59 gramas. Legal? Só que é o seguinte, gente. Ele fala no exercício a massa de níquel depositada. Ele fala que depositou 12,02 gramas de níquel. Então dá para você saber quantos mols de elétrons, né, circularam pela cuba 1. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Número de mols de elétrons vai ser igual, galera. Multiplica cruzado. 2 vezes 12,02 dividido por 59. Gente, para ir mais rápido, eu já fiz essa continha, né? Exercício de número 3. Isso daqui, queridos, dá 0,407 mol. Beleza? 0,407 mol. Deixa eu escrever aqui em cima, ó. Mol de elétrons. Sossegado? Agora é o seguinte, ó. Vamos trabalhar com a segunda cuba. Deixa eu colocar aqui, vou colocar embaixo mesmo, ó. Segunda cuba. Gente, na segunda cuba, nós descarregamos cátions de prata. Então fica assim, Ag+, mais elétron, produzindo Ag no estado sólido. A proporção agora é de 1 para 1, né, para 1, porque a carga do Ag é sempre mais 1. Legal? Vou relacionar mol de elétrons com mol de prata produzido. Sempre desse jeito que a gente faz. Ó, 1 mol de elétrons, beleza? 1 mol de Ag. Gente, como eu estou trabalhando com mol de elétrons, então aqui eu repito mol de elétrons. Sossegado? E no lugar de 1 mol de prata, eu vou colocar a massa correspondente 108 gramas. Legal? Só que é o seguinte, ó. O número de mols de elétrons que passa na primeira cuba vai passar também na segunda. Qual que é o número de mols? 0,407 mols de elétrons. Então a massa de prata, gente, eu vou chamar de X mesmo, certo? Esse X aqui, deixa eu fazer aqui do ladinho, ó. Esse X aqui vai ser igual a 0,407 vezes 108. Queridos, eu já fiz essa continha. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui dá 44 gramas de prata. Essa é a massa de prata depositada. É teste isso daqui? Não. É uma questão aberta, tá? Então a resposta, 44 gramas de prata. Esse foi o exercício de número 3. Agora, pessoal, nós vamos fazer o exercício de número 4. 3 cubas eletrolíticas, se você observar, elas estão ligadas em série, tá? A corrente que passa em uma, passa em todas. A carga que passa em uma, passa em todas. O número de mols de elétrons que passa em uma, passa em todas. Então tá aí, ó. Na primeira, a gente tem sulfato de cobre 2. Na segunda, nós temos nitrato de prata. E na terceira, nós temos NaCl. Joinha? Aí ele fala assim, ó. Ligou-se a fonte de energia elétrica durante algum tempo, de modo a circular 9,6 vezes 10 a quarta coulombs. Pessoal, isso daqui é igual a 96 mil coulombs, tá? 9,6 vezes 10 a quarta dá 96 mil coulombs. De boa, de boa? Então, essa daqui é a carga. Aí ele fala assim, nesse caso, item 1, depositou-se em uma das placas da célula, da célula 1,
0,50 mol de cobre metálico. Pessoal, lá na cuba 1, deixa eu dar uma voltadinha aqui, nós temos, né, solução aquosa de sulfato de cobre 2, tá? Então, na cuba 1, nós temos o sulfato de cobre 2 em solução aquosa. De boa? Então, nesse caso aqui, o Cu2+, que vai sofrer descarga. Para ele sofrer descarga, como a carguinha dele é 2+, pessoal, nós vamos precisar de 2 mols de elétrons, certinho? Isso daqui vai produzir Cu sólido. Então, a proporção é de 1 para 2, né? Ó, para 2 para 1. Sem problemas? Então, ele está falando que com essa carga aqui, ó, circulando, né? Deposita meio mol de cobre metálico. Queridos, 2 mols de elétrons, aqui ó, 2 mols de elétrons depositam 1 mol de cobre metálico. Certinho? Aqui é o seguinte, 2 mols de elétrons vai dar uma carga igual 2 vezes 96.500 coulombs. E aqui eu vou deixar mol mesmo, ó, 1 mol de Cu. Legal? Só que a carga que circulou é 96.000 coulombs, pessoal. Isso daqui vai depositar uma massa de cobre, né? Massa não, né? Número de mols de cobre que eu vou chamar de N1, ok? Esse N1 aqui, ele vai ser, pessoal, vou isolar esse N1 aqui. Ele vai ser 96.000 vezes 1 dividido por 2, 96.500. Galera, nesse caso aqui, o mais correto deveria ele ter falado 9,65 vezes 10 a quarta coulombs, mas ele colocou 9,6. É o seguinte, ó, isso daqui dividido por isso dá praticamente 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, aqui vai ficar praticamente meio mol de cobre, tá? Então, ó, para a gente considerar as alternativas aqui, tem que fazer essa aproximação, viu? 96.000 dividido por 96.500 dá aproximadamente 1. Então, esse item 1 aqui está correto. Agora, pessoal, vamos trabalhar com a cuba 2. Ele fala assim, ó, depositaram-se em uma das placas da célula 2, 2 mols de prata metálica. Gente, lá na cuba 2 tinha nitrato de prata, tá? Então, aqui nós temos nitrato de prata em solução aquosa. Então, nesse caso aqui, a descarga vai ser do Ag+. Então, vai ficar assim, ó, Ag+ aquoso mais elétron, né? Produzindo visual Ag metálico sólido. A proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol, porque nesse caso a carguinha da prata é mais 1. Sossegado. Aí ele fala assim, ó, no item 2, depositaram 2 mols de prata. Então vamos calcular quantos mols de prata. Gente, se eu tenho 1 mol de elétrons, legal, vai depositar 1 mol de prata. Aqui, ó, 1 mol de elétrons, 1 mol de pratas. De prata, né? Aqui vai dar 96.500 coulombs. E aqui eu vou ter 1 mol de Ag. Legal? Ele deu ali 96.000 coulombs, né? Eu vou depositar o número de mols de prata que eu vou chamar de N2, certo? Esse N2 aqui, pessoal, dá uma olhadinha, ó. Esse N2 aqui, ele vai ser 96.000 dividido por 96.500. Gente, fazendo essa continha aqui, vai dar aproximadamente 1 mol. Legal? 1 mol de Ag. Ele falou que produz 2 mols, então esse segundo item aqui está errado. Beleza? Agora vamos ver
Lá na cuba 3, o que a gente tinha? Vamos voltar lá. Na cuba 3, tinha uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, certo? Em solução aquosa. Gente, ele fala assim, ó, ocorreu liberação de oxigênio e hidrogênio na célula 3. O negócio é o seguinte, ó, quais cátions eu tenho na solução 3? Eu tenho o Na+, certo? E eu tenho o H+. E quais ânions eu tenho, pessoal? Eu tenho o Cl-, né, do sal de cozinha, e eu tenho a hidroxila da água, tá? Então é o seguinte, ó, no cátodo, pessoal, no cátodo, eu vou descarregar o H+. Por quê, hein? Porque o H+, ele ganha da família 1A, da família 2A e do alumínio. Então, nesse caso aqui, é o H+, que vai sofrer descarga. Ele recebe um mol de elétrons e ele vai virar gás hidrogênio. Então, ó, beleza, gás hidrogênio foi produzido. Só que é o seguinte, meus queridos, olha aqui para mim, ó. No ânodo, eu descarrego o ânion. Gente, eu tenho o Cl- e eu tenho a hidroxila. De quem a hidroxila ganha? Dos ânions oxigenados e do F-. Ela não ganha do Cl-. Então, é o Cl- que vai sofrer descarga. Ele vai sofrer oxidação. Vai produzir cloro gasoso. Gente, só para assim, para deixar bem balanceadinho, aqui vai ser um, aqui vai ser um, ali vai ser meio, aqui vai ser um, aqui vai ser um, e aqui vai ser meio. Só que é o seguinte, ó, produzimos gás hidrogênio e gás cloro, e não oxigênio e hidrogênio. Então, o item 3 está errado, tá certo? Então, a resposta certa, pessoal, é a letra A. Então, o exercício de número 4, a alternativa correta é a letra A. Só que é o seguinte, ó, se você olhar lá nas alternativas, né, na resposta, ele está dando letra B, letra D, errado, viu? A letra correta para o exercício 4 é a alternativa letra A. Beleza? Então agora, queridos, vamos fazer o exercício de número 5. Vamos lá, então? Ele diz assim, ó, duas células eletrolíticas estão conectadas em série e ambas possuem eletrodos de grafite, conforme o esquema abaixo. Pessoal, só para dar uma lembradinha, ó, aqui nós temos o polo negativo, né, do gerador. Então, aqui nós vamos ter carga negativa. Aqui nós temos o polo positivo, aqui nós vamos ter positivo. Agora é o seguinte, meus queridos, você lembra que na eletrólise o polo positivo, gente, é o ânodo, né? É contrário da pilha, tá? Pipocar. Em pilha, positivo é o cátodo. Na eletrólise, positivo é o ânodo. E o negativo, ele é o cátodo. Ué, mas por que você está falando isso, hein? Gente, eu estou te falando isso porque sempre na pilha ou na eletrólise, o movimento, né, o sentido de elétrons é sempre saindo do ânodo e se encaminhando para o cátodo, viu? Tanto na pilha quanto na eletrólise. O sentido de elétrons sempre do ânodo para o cátodo. Beleza? Isso não vai interferir no exercício, mas eu quis lembrar com você. Então tá aqui. Ó, na primeira cuba nós temos nitrato de prata e na segunda a gente tem sulfato de cobre. Em uma das células foi colocada uma solução de nitrato de prata. Deixa eu até escrever aqui, ó, nitrato de prata, né? É o AgNO3, nitrato de prata. E na outra, sulfato de cobre 2, CuSO4. Duas soluções aquosas. Beleza, beleza? Aí ele fala assim, ó, durante um determinado intervalo de tempo, ocorreu deposição de 3
mols de prata metálica na primeira cuba, certinho? Aí ele quer saber a massa de cobre depositada na segunda, certinho? Então vamos lá. Gente, na cuba 1, nós vamos ter a descarga de Ag+. O Ag sempre tem NOx mais 1. Legal? Ele vai precisar de 1 mol de elétrons e vai produzir Ag no estado sólido. A proporção é de 1 para 1, né? Para 1. De boa, pessoal? Então, vamos relacionar mol de elétrons com o Ag. Certinho? Então, vamos lá. Ó, 1 mol de elétrons está relacionado com 1 mol de Ag. Tá? Cada mol de elétrons deposita 1 mol de prata. Beleza, moçada? Bom, é o seguinte. Ele está falando que durante um determinado intervalo de tempo ocorreu a deposição de 3 mols de prata, pessoal, ó, 3 mols de prata. Então, o número de mols de elétrons que circulou, eu vou chamar de N, certo? Beleza. Aí, esse número de mols de elétrons aqui, galera, daqui para cá, né, multiplicou por 3, então aqui vai dar 3 mols de elétrons, certinho? Então, ó, na primeira cuba, a gente sabe que passaram, né, 3 mols de elétrons. Sossegado? Só que elas estão em série. O que passa em uma, passa na outra. Então, vamos lá na outra agora. Na outra, vai depositar Cu2+, certinho? Porque o cobre tem carga 2, ó. Ele está falando de cobre 2. Eu preciso de 2 mols de elétrons, isso vai produzir cobre sólido. A proporção é de 1 para 2 para 1. Gente, vamos relacionar mols de elétrons com o Cu. Ó, 2 mols de elétrons, bonitinho, depositam 1 mol de Cu. Gente, aqui eu vou deixar mols de elétrons mesmo, porque eu calculei mol de elétrons lá na primeira cuba, certo? Só que ele quer a massa de cobre, então onde está esse 1 mol aqui, né, de cobre, e eu vou colocar a massa molar dele. Massa molar é a massa de 1 mol. Então aqui eu coloco 63,5 gramas. Legal? Só que é o seguinte, na primeira cuba passaram 3 mols de elétrons. Como elas estão em série, na segunda também passam 3 mols de elétrons. Então a massa de cobre aqui eu vou chamar de M. Pessoal, deixa eu fazer aqui que tem mais espaço. Ó. Esse M ele vai ser igual 3 vezes 63,5 dividido por 2. Pessoal, já fiz essa continha. Pera aí. Deixa eu só ver aqui esse exercício que eu até esqueci. Ó. É o quinto. Ó, essa massa aqui, fazendo essa continha, dá 95,25 gramas de cobre. Legal? Gente, isso daí tá na letra A, exercício 5, alternativa letra A. Beleza? Sem perder tempo, já vamos ao exercício de número 6. Um experimento foi realizado utilizando-se o arranjo mostrado na figura abaixo. Deixa eu dar uma olhadinha no arranjo que eu nem lembro mais. Ah, legal, ó. Aqui, pessoal, ó, temos 2 cubas em série, ó. 2 cubas em série. Beleza? Legal. Aí ele fala assim, ó. Na célula 1, apresentam-se 2 eletrodos de prata imersos em uma solução aquosa de nitrato de prata. Na célula 2, apresentam-se 2 eletrodos de cobre imersos em uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Tá vendo aí? Após o fechamento da chave S, por um certo período de tempo, a massa de cátodo, né, de prata, ela aumentou 2,160 gramas. Gente, então houve a produção de 2,160 gramas de prata lá no cátodo onde tinha prata. Beleza?
Ele quer saber o aumento esperado de massa de cobre, tá? Então ele deu a massa de prata, né, que produziu, e eu tenho que calcular a massa de cobre. Vamos nessa! Queridos, a prata, lá no AgNO3, tem carga mais 1, tá certo? A prata, nas substâncias compostas, sempre tem NOx mais 1. Para eu neutralizá-la, né, para eu descarregá-la, eu vou precisar de 1 mol de elétrons. Então vai produzir Ag sólido. A proporção é de 1 para 1 para 1. Tá de boa? Então eu vou relacionar sempre desse jeito que faz, ó. Relaciona mol de elétrons com mol do metal produzido. Aqui você está vendo que a proporção é de 1 para 1. Então 1 mol de elétrons, ele produz, queridos, 1 mol de prata. Eu vou trabalhar com 1 mol de elétrons mesmo, viu? Certo? Você pode trabalhar com carga, com fardo e com 1 mol de elétron, o que você preferir. Eu acho melhor trabalhar com 1 mol de elétron, porque aqui já está mol de elétrons. Esse mol de prata, eu vou ter que transformar em massa. Gente, a massa da prata é 108 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol de prata, 108 gramas. Legal? Aí, se você lembra, ele disse que aumentou a massa de prata em 2,160. 2,160 gramas. Significa que o número de mols de elétrons foi X. Eu vou chamar de N, tá? Esse N, né, de elétrons, eu vou chamar de N. Legal? Esse número de mols de elétrons aqui, pessoal, vai ser igual a 2,160. Opa, pera aí. 160. Pera, volta. 160 dividido por 108. Eu já fiz essa continha. É o exercício 6, isso. Exercício de número 6. Queridos, esse número de mols de elétrons aqui, né? Essa continha dá 0,02 mol. Certo? Isso é o que passou lá na primeira cuba. Consequentemente, também é o que passou na segunda, porque elas estão em série. Vamos lá para a segunda agora. Gente, na segunda, nós temos sulfato de cobre 2. Então, a descarga vai ser do CO2+. De boa, de boa? Ele vai precisar de 2 mols de elétrons, né? Vai produzir cobre sólido. Então, a proporção é de 1 para 2 para 1. Você já aprendeu? Sempre relaciona mol de elétrons com mol do metal produzido. Então, vai ficar assim, 2 mols de elétrons, tá vendo aqui, ó? Produzem 1 mol, certo? De cobre. Aí, ó, 1 mol de cobre. Aqui eu vou deixar mols de elétrons mesmo, e aqui eu vou passar para a massa 63,55 gramas. Ele deu para a gente aqui. Legal? Só que é o seguinte, o número de mols de elétrons que passou pela segunda é o mesmo que passou pela primeira, 0,02. Então, a massa de cobre aqui, pessoal, eu vou chamar de M. Esse M aqui, ele vai ser 0,02 vezes 63,55 dividido por 2. Queridos, já fiz essa continha. Cadê? Ó, 0,635 gramas de cobre. Isso está na letra B de bola. Exercício número 6, alternativa letra B de bola. Pessoal, já vamos fazer o exercício de número 7. Ele fala assim, ó. Na produção de alumínio, uma indústria utiliza 15 cubas.
ligadas em série. Sabendo que a corrente é de 120 kA. Tá vendo aqui, ó? Qual a massa em quilogramas de alumínio produzida por hora? Beleza, pessoal? Nós temos 15 cubas ligadas em série. O negócio é o seguinte, nós vamos trabalhar com uma cuba, depois a gente multiplica por 15. Então, vamos lá, ó. Para uma cuba. Gente, eu tenho a corrente que circulou e eu tenho o tempo, né? Ele quer por hora. Então, dá para eu calcular a carga. Qual é a formulinha? Kit. A carga é a corrente vezes o tempo. Cuidado! A corrente tem que ser em ampere. Então, vai dar 120 vezes 10 a terceira. Tá? Esse quilo aqui, ó, é 1000. Então, você multiplica por 10 a terceira. Por hora, pessoal, 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. Então, eu vou transformar em segundos, porque na formulinha do kit o tempo, né, tem que estar em segundos. Essa carga aqui, 120 vezes, eu já fiz para você, isso dá 432 vezes 10 a sexta coulombs. Pessoal, essa daqui é a carga que circula em uma ou em todas, né? Porque elas estão em série. Eu vou primeiro resolver para uma, depois eu multiplico por 15, porque ele quer no total. Certinho? Seguinte, ó, o alumínio, gente, você aprendeu, ele sempre tem inox mais 3. De boa, de boa? Então, olha só o que vai acontecer, ó. Deixa eu só ver se ele fala se é solução. Bom, ele não fala nada, então eu não vou colocar nem líquido nem aquoso. Só que eu sei que o alumínio sempre tem carga 3+, em qualquer substância. Então, para cada mol de Al3+, eu vou precisar de 3 mols de elétrons. Ó, a carguinha é 3+, então eu preciso de 3 mols de elétrons, vai produzir 1 mol de alumínio sólido. De boa, de boa? Agora, olha, ele está pedindo a massa de alumínio produzida em quilo. Legal? Então eu vou calcular a massa. 3 mols de elétrons, meus queridos, eles produzem 1 mol de alumínio, certo? Aqui, ó, proporção de 3 para 1. 3 mols de elétrons corresponde a 3 vezes 96.500 coulombs. Ele até deu aí, né, a constante de Faraday. 1 mol de alumínio é 27 gramas. Legal, pessoal? Só que a carga que circulou, 432 vezes 10 a sexta coulombs. Isso vai me produzir uma massa de alumínio que eu vou chamar de M. Lembrando que primeiro eu estou calculando em uma cuba. Gente, para ir mais rápido, eu já fiz essa continha aqui, tá? E isso daqui deu 40290. 40.290 gramas, certo? Gente, como ele está pedindo para trabalhar em quilo, olha lá, ó, quilo, vou dividir por 1000, então vai dar aproximadamente, galera, 40,3 quilogramas, tá? Dividir por 1000, aproximadamente 40,3. 40,29, aproximadamente 40,3. Só que é o seguinte, essa massa aí de alumínio é em uma cuba. Então vamos lá, ó. Em uma cuba, a gente produz 40,3 quilos de alumínio. Só que existem 15 cubas ligadas em série. Então a resposta aqui, galera, eu vou chamar de X, né? Já fiz essa conta, dá 604,5 quilogramas de
alumínio. Isso, gente, está lá na letra A, aproximadamente 604 gramas. Exercício de número 7, bem legal. Vamos agora ao exercício de número 8, galerinha. Ó, duas cubas eletrolíticas distintas, uma contendo eletrodos de níquel e outra sulfato de níquel, né? A outra tem prata e solução de nitrato de prata, estão ligados em série, dá para você ver aí. Aqui, ó, a primeira tem sulfato de níquel, né? E a segunda tem nitrato de prata. Ele dá a constante de Faraday das massas molares. Ele fala assim, ó, esse conjunto de cubas em série é ligado a uma bateria durante um certo intervalo de tempo, sendo observado um incremento de 54 gramas de prata, pessoal. Então, houve a produção de 54 gramas de prata em um dos eletrodos. Ele quer saber qual é a massa de níquel no outro eletrodo. De boa, de boa? Então, vamos lá. Ó, lembrando, era que eu perdi aqui. Pera aí. Perdi. Aqui, ó. O que tem a prata é nitrato de prata, tá? Então, ó, AgNO3, que está lá na cuba 2. Tá aqui, ó, nitrato de prata, cuba 2. Vou até escrever aqui, ó, cuba 2. Legal? Então, aqui vai ser o seguinte, ó, Ag mais solução aquosa, né, pessoal? Mais elétron, isso daqui vai produzir Ag metálico sólido. A proporção é de 1 para 1, porque a carga é 1, e aqui também vai ter 1 mol. Sossegado, o negócio é o seguinte, como eu sei a massa de prata que depositou, dá para saber a carga ou o número de mols de elétrons que passaram, que eles são proporcionais. Então vamos lá, ó, vou relacionar mol de elétrons com a prata produzida. Então nós temos assim, ó, 1 mol de elétrons, tá? Produz 1 mol de Ag. Gente, aqui eu vou deixar mol mesmo de elétrons, porque eu vou trabalhar com mol. Poderia até colocar Faraday ou carga, viu? Vai dar na mesma. Eu vou deixar mol de elétrons. Só que aqui eu vou passar para massa, né? 108 gramas por mol é a massa molar da prata. Ele falou que nessa eletrólise houve um incremento, né? Houve um depósito de 54 gramas de prata. Então dá para você calcular aqui o número de mols de elétrons que circulou. Gente, se você observar, ó, 54 é metade de 108. Então, esse Ne vai ser metade de 1, portanto, circulou meio mol de elétrons nas cubas. Nas duas, porque elas estão em série. Legal? Ele quer saber quanto de níquel vai depositar. Gente, voltando lá, o sal na segunda solução é o sulfato de níquel 2. Legal? Então aqui eu tenho o NiSO4 em solução aquosa. Então a descarga vai ser Ni2+, né? O sulfato, ele vem do ácido sulfúrico, do H2SO4. Então, eu tenho um Ni e um sulfato, como o sulfato é 2-, né? Porque vem do H2SO4, nesse caso o níquel ele tem carga 2+. Então, para neutralizar, 2 mols de elétrons. Isso vai produzir Ni, né? Ni no estado sólido, a proporção é de 1 para 2 para 1. Legal? Então, vamos lá. Ó, vou relacionar mol de elétrons com o níquel produzido. Pessoal, sempre assim, 2 mols de elétrons, né? Aqui, ó, 2 mols, vai depositar 1 mol de níquel sólido. Aqui eu vou deixar mol mesmo, beleza? E aqui eu vou passar para a massa. O níquel tem uma massa molar 59 gramas por mol. Legal? Quantos mols passaram nas cubas, pessoal? Nas duas?
meio mol. Olha lá, ó, calculei lá na primeira cuba, na verdade na cuba 2, né? E aqui vai ser a mesma coisa para a cuba 1. O que passa na cuba 1 passa na cuba 2, porque elas estão ligadas em série. Aí, ó, meio mol. Então a massa aqui, gente, eu vou chamar de M mesmo. Esse M aqui, ele vai ser, galera, 0,5 vezes 59, dividido por 2, multiplicando em cruz, né? Essa continha aqui eu já fiz, para ir mais rápido, tá? Essa massa aqui, ó, ela é igual, vamos lá, deixa eu ver aqui o exercício que é esse, é o 8º, né? Essa, opa, peraí, essa massa aqui, exercício de número 8, pessoal, dá 14,75. 14,75 gramas. Isso daqui, ó, 14,75. Onde está isso daqui? Está na letra C. Então, o exercício de número 8, a alternativa correta, letra C. Beleza. Agora a gente vai fazer o exercício de número 9, um exercício da Unimontes, pessoal. Ele fala assim, ó, em 3 células eletrolíticas operando nas mesmas condições, durante o período de um dia, ele fala, né, que um dia tem 86.400 segundos, com uma corrente de 1.000 amperes, obtiveram-se os metais alumínio, cobre e prata, a partir dos compostos AgCl, CuCl2, AlCl3, tá? E NiCl. Ele quer saber a maior massa produzida. Bom, primeiro uma informaçãozinha aqui, gente, ó. O níquel, ele pode ter carga 2+, ou ele pode ter carga 3+. Então aqui, ó, esse NiCl tá errado, não existe NiCl. Ou é NiCl2 ou NiCl3, tá? O NOx2 do níquel, ele é o mais comum. Então eu vou supor aqui, ó, que seja o NiCl2, ok? Vou dar uma arrumadinha no exercício aí. Ele quer saber onde vai ter a maior massa. O negócio é o seguinte, gente, presta atenção, ó. Ele te deu a corrente e deu o tempo, só que é o seguinte, eu não preciso disso. Eu não preciso calcular a carga, por exemplo, que circulou. Por quê? Porque eu sei o que passar em uma vai passar em todas. Tá? Então, eu não tenho que saber exatamente o valor que passou. Eu só tenho que saber que o mesmo valor passaram em todas elas. Tá joia? Então, vamos lá. Ó, na primeira, a gente tem a GCl, certo? Pessoal, então, ó, o Ag tem sempre carga mais 1. Ele fala que é solução. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não falou nada. Não falou nada, então a gente não vai colocar o estado físico. Mais um elétron, isso vai produzir Ag. De boa? Aí, um mol de elétrons, aqui ó, proporção, né? De 1 para 1 para 1. Um mol de elétrons, um mol de Ag. Certinho? O negócio é o seguinte, eu vou passar, porque ele está querendo saber onde teve maior massa, eu vou passar para a massa. Então aqui eu vou deixar mol de elétrons mesmo, e aqui eu vou passar para a massa. Gente, é dado, viu? Eu vou até colocar aqui do ladinho, ó. O Ag tem uma massa igual a 108 gramas por mol, isso é dado, legal? O cobre, 63,5 lá na tabela. Nessa prova eles puseram esse valor. O alumínio é 27 gramas por mol. E o níquel, pessoal, é 59 gramas por mol. De boa? Então, ó, no lugar de um mol de prata, eu vou colocar 108 gramas. Eu vou supor que teve um número N
mols de elétrons circulando, ó, N mols de elétrons. Isso daqui vai depositar uma massa que eu vou chamar de M1, certo? Pessoal, essa massa M1 aqui, ó, vou isolar ela, viu? Vai ser 108 vezes o número de mols de elétrons. Então, essa é a massa de prata que vai depositar. Beleza? Boa, de boa? Agora, eu vou na segunda cuba. É CuCl2. Gente, agora o cobre tem carga 2+, né? É o cúprico. Em solução aquosa, mais 2 elétrons, vai produzir o cobre sólido. A proporção é de 1:2:1. De novo, ó, vou relacionar elétrons com o cobre. Agora, pessoal, ó, são 2 mols de elétrons, tá vendo? Produzindo 1 mol de cobre. Tá aí, tá aí. Eu vou deixar aqui mols de elétrons mesmo. E onde está mol de cobre? 63,5, né? 63,5 gramas. Lembrando que isso não tem que decorar, é sempre dado. Joia? Só que é o seguinte, ó. Eu estou supondo que estão circulando N mols de elétrons em todas as cubas, porque elas estão nas mesmas condições, elas estão em série. A massa aqui de cobre eu vou chamar de M2. Vou isolar o M2, meus queridos. Esse M2 vai ser 63,5 dividido por 2, né, ó, vezes o número de mols de elétrons. Essa daqui é a massa de cobre depositada. Gente, ele quer saber onde vai ser a maior massa. Então, eu já estou vendo que a prata, né, ela ganha do cobre, então eu já posso eliminar o cobre das alternativas aqui. Beleza? Agora, vamos lá no cloreto de alumínio. Certinho? Pessoal, nas substâncias compostas, o alumínio é sempre mais 3. De boa? Mais 3 elétrons. Coloquei aquoso aqui, mas ele não deu informação, né? Mas isso não vai interferir. Vai produzir o alumínio, ó, 1 mol, 3 mols de elétrons, 1 mol de alumínio. Então vai ficar 3 mols de elétrons produzindo 1 mol de alumínio. Certinho? Aqui eu vou deixar mols de elétrons mesmo e no alumínio 27 gramas por mol. Só que eu estou supondo que passaram N mols de elétrons. A massa de alumínio que eu vou chamar de M3, certinho? E vou isolar esse M3. Pessoal, esse M3, ele vai ser 27, né? Dividido por 3, vezes o número de mols de elétron. Essa daqui é a massa de alumínio depositado. Gente, como esse Ne é igual para todo mundo, então a prata ganha do alumínio e já posso descartar o alumínio também. Agora chegamos lá no NiCl2. Beleza? Eles colocaram errado. NiCl2 ou NiCl3, eu vou fazer com NiCl2. Gente, se eu considerar o Ni2+, eu vou precisar de 2 mols de elétrons e aí eu vou produzir o Ni no estado sólido. A proporção é de 1:2:1. Sossegado? Então fica assim, ó. 2 mols de elétrons produzem 1 mol de níquel. Pessoal, 2 mols de elétrons, o níquel 59 gramas por mol. Só que eu estou supondo que passaram N mols de elétrons, a massa aqui eu vou chamar de M4 e vou isolar esse M4. Esse M4 vai ser 59 dividido por 2 vezes o número de mols do elétron. Tá bom? Então, ó, como esse N aqui é igual para todo mundo, a gente vai ter mais massa depositada de prata
Exercício 9, alternativa correta, letra D. Você viu aqui, ó, se fosse níquel 2 ou 3, né, continuaria dando a prata normal. Agora, pessoal, último exercício, exercício número 10, muito legal esse exercício. Ele fala assim, ó, utilizando-se eletrodos inertes, foram submetidas a uma eletrólise aquosa em série, duas soluções aquosas de nitrato, uma de níquel 2. Então, ó, nitrato de níquel 2. Tá aqui, ó. Beleza? O níquel 2. O nitrato, ele vem do ácido nítrico, ele é sempre -1. Ok? E a outra, de um metal Z, cuja carga catiônica é desconhecida. Gente, então, eu vou supor que a carga desse metal Z aqui seja X, tá? Eu vou supor que seja assim, ó, X+, a carga do metal Z, X+. Então, o nitrato dele seria EZ, né? NO3, aí a carguinha dele viria aqui para baixo, X. Beleza? Aí ele fala assim, ó, após 1 hora, 20 minutos e 25 segundos, utilizando uma corrente de 10 amperes, foram obtidos 14,500 gramas de níquel 2 e 25,875 gramas do metal Z. Ele deu a massa molar do níquel e do metal Z, e a gente precisa calcular o NOx, né? A carga iônica do elemento químico Z. Esse X aqui, ó. A gente precisa calcular o NOx dele, a carga dele, a valência dele. Tá de boa? Gente, agora tem um detalhezinho. Ó, ele deu a massa de níquel produzida. Com essa massa aqui, dá para eu calcular a carga que circulou. Só que ele deu também o tempo e a corrente. Dá para calcular a carga também. Então, eu tenho dois jeitos de calcular a carga que passou. Usando o tempo, né, e a corrente que ele deu, de boa, ou usando a massa de níquel que foi produzida. Gente, para treinar, eu vou usar o kit, viu? Eu vou calcular a carga usando a formulinha. Beleza? Então, vamos lá. Ó, carga é a corrente vezes o tempo. Pessoal, só um detalhezinho. Ó, após 1 hora, a gente sabe que tem 3.600 segundos. 20 minutos. Gente, 20 minutos vai ser 20 vezes 60 segundos. E mais 25 segundos. Então, dá para calcular o tempo de eletrólise. Vai ser 3.600 mais 1.200, né, que é 20 vezes 60, mais 25, pessoal. Isso daí dá um tempo, já fiz a continha aqui, ó, dá 4.825 segundos. Esse aqui é o tempo de eletrólise. Então, a carga, meus queridos, a corrente é 10 amperes, está aqui, ó, 10, e o tempo 4.825 segundos. Lembrando que com essa massa de níquel depositada, também daria para achar a carga, viu? Isso daqui, obviamente, vai dar 48.250 coulombs. Tá certo, pessoal? Bom, essa daqui foi a carga que passou pela primeira e pela segunda cuba, porque elas estão em série, tá? Agora é o seguinte, ó, o metal Z, que eu não sei quem é, ele tem uma carga X+, né? Eu tô dizendo, né? Eu tô supondo, tô chamando a carga dele, o NOx dele, de X+. Então é o seguinte, para cada mol desse cátion aqui, eu vou precisar de X mols de elétrons, ó, porque a carga dele é X+. Então eu preciso de X mols de elétrons. Isso vai produzir 1 mol de Z. Bom, legal? Então, a relação, pessoal, entre elétrons e o metal Z é de X para 1.
Então você tem assim, ó, X mols de elétrons vai produzir 1 mol de Dz. No lugar de X mols de elétrons, X vezes cada mol de elétrons, 96.500 coulombs. Certo, gente? Ele até forneceu aqui. E 1 mol de Z vai ser a massa molar dele, ó. Ele está dando aqui as massas molares, no lugar de 1 mol de Z, 207 gramas, porque a massa molar dele é 207 gramas por mol. Só que a carga que circulou, eu já calculei usando o tempo e a corrente, kit. Deu 48.250 coulombs. Isso aqui vai ser a massa depositada, e ele disse, ó, que a massa depositada do metal Z é 25,875. O que eu faço agora? Multiplica cruzado. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui que tem mais espaço, ó. X vezes 96.500 vezes, pessoal, deixa eu colocar vezes aqui, que eu já usei esse X aí, vezes 25,875 é igual... Nossa, vai ficar apertadinho, gente, ó. Eu vou dar uma arrumada aqui para ficar organizado, viu? Eu gosto de fazer a coisa bem organizada. Então, multiplicando cruzado aqui, eu tenho bastante espaço. Multiplicando cruzado, vai dar X vezes 96.500 vezes 25,875 é igual, pessoal, 48.250 vezes 207. Aí esse X aqui, ele vai ser 48.250 vezes 207 dividido por 96.500 dividido por 25,875. Pessoal, já fiz essa continha para você. Esse X, ele é 4. Então, a carga do metal Z, o NOx dele é mais 4. Gente, eu espero que você tenha entendido tudo. Eu espero que você tenha entendido. Esse é um assunto de boa, né? É só fazer exercício que você fica claro. Um abraço, até a próxima.